Olá, gente. Hoje nós vamos falar do tecido conjuntivo. O que vem a ser tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo é aquele que vai estar basicamente difundido por todo o nosso corpo. Na realidade, a palavra conjuntivo ela é muito genérica, porque ela representa uma característica que é comum a vários tipos de tecidos encontrados no nosso corpo. O tecido conjuntivo ele é subdividido, porque por mais especialização que cada tecido tenha, eles apresentam características comuns. Por isso, estão dentro do grande grupo denominado de conjuntivo. A característica fundamental do tecido conjuntivo é apresentar substância entre as suas células, as chamadas substâncias intercelular. Essa substância intercelular, ela vai preencher os espaços entre as células de tal maneira que ela cria um aspecto funcional ao tecido. Porém, essa substância pode variar, e é justamente essa variação que confere ao grande grupo de conjuntivo as suas especializações. O tecido conjuntivo, ele é subdividido no chamado tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo batizado de adiposo, o tecido conjuntivo batizado de cartilaginoso, o tecido conjuntivo batizado de ósseo e o tecido conjuntivo chamado de hematopoético, que você conhece com o nome de tecido sanguíneo. Mas esse, a gente vai falar nele na próxima aula, porque ele é muito especial. Hoje, nós vamos nos preocupar efetivamente com o propriamente dito, o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo. Independente da especialização que cada um deles tem, todos nascem da mesma maneira. Está lembrado da aula do tecido epitelial que nós falamos na evolução até o processo de diferenciação, onde então a gente olhava três tecidos embrionários, o ectoderma, o mesoderma, o endoderma. Para o tecido conjuntivo, essa sequência ela é única. Você vai ter início no zigoto, né, após a fecundação, começa o processo de segmentação, originando aquele conjuntinho de células denominadas de mórula, e essa mórula, então, começa a se especializar, formando tecido embrionário, né, o folheto embrionário, denominado de mesoderma. O mesoderma, então, vai dar origem, entre outras coisas, ao grande grupo de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo não é uma estrutura única. Ele vai ser subdividido dependendo de cada função exercida dele dentro do nosso corpo. E nós vamos começar falando do tecido conjuntivo propriamente dito. Por que ele tem esse nome de tecido conjuntivo propriamente dito? Porque, na realidade, ele é o único tecido que congrega todas as características específicas da palavra conjuntivo. O que é conjuntivo? O que é a conjunção? É a união. Ele, na realidade, vai reunir todos os tecidos. Ele vai ser o elo de ligação entre os mais especializados tecidos no nosso corpo, a nível estrutural e a nível funcional também. Como qualquer outro conjuntivo, ele tem sempre duas partes: as suas células constituintes e a sua substância intercelular ou intersticial. Vamos começar a falar da substância intersticial ou intercelular. No caso do tecido conjuntivo propriamente dito, como todos os outros, a mais importante substância presente é a água. A água é um dos elementos fundamentais na constituição do tecido conjuntivo. Então, na substância intercelular, nós temos água, temos proteínas, temos carboidratos, temos lipídios e temos um conjunto de fibras. Fibras essas que apresentam características físico-químicas diferentes. Existem três fibras básicas: as chamadas elásticas, as chamadas colágenas e as chamadas reticulares. As fibras elásticas possuem uma proteína chamada de elastina. A elastina vai dar a característica elástica do tecido. É a que permite que o nosso tecido mude de forma e volte à sua forma anterior. Então, ela dá ao tecido conjuntivo propriamente dito a característica de mobilidade. Quer ver um exemplo? Quando a gente pega a nossa pele, que a gente aperta na realidade, nós estamos apertando aqui e o tecido conjuntivo lá embaixo vai permitir que ela volte à posição
original. Então, essa elasticidade que o tecido conjuntivo possui é dado por essa fibra. Porém, a mais abundante fibra se chama colágeno. É uma fibra altamente resistente, capaz de ser tão dura quanto o osso. Depende da arrumação das suas moléculas. Quando eles se arrumam paralelas, as moléculas se tornam paralelas umas às outras, você tem feixes de fibra, essa fibra se torna muito rígida. Então ela é importante, por exemplo, na ligação do músculo ao osso, aquilo que você conhece com o nome de tendão. O tendão, na realidade, é fibra colágena. Mas a fibra colágena tem uma característica muito interessante. Se ela não estiver arrumada, se ela não estiver paralela, ela permite uma flexibilidade tão grande quanto a elástica. Já nas fibras reticulares, na realidade, ela é formada pelo colágeno. Só que são proteínas colágenas bem fininhas, formando uma rede, daí o nome reticular. Na realidade, essa estrutura está muito ligada ao nosso sistema imunológico e ao nosso sistema produtor de células sanguíneas, lá o tecido hematopoético. Então é uma fibra que não está disseminada pelo nosso corpo de uma maneira assim muito generalizada, mas ela está em locais muito específicos, como por exemplo as áreas produtoras de sangue, a área da medula óssea vermelha. E, óbvio, a gente encontra ela pelo corpo nas áreas do sistema reticular, que é o sistema ligado à parte imunológica. Então nós vimos 3 fibras, colágena, elástica e reticular. Só que a arrumação delas, associada às proteínas, vão caracterizar o tecido conjuntivo propriamente dito de 2 formas, frouxo e o denso. O tecido conjuntivo frouxo é aquele que preenche o nosso corpo. Na realidade, ele vai estar espalhado por todo o nosso organismo, entre os órgãos, entre uma estrutura e outra, para preencher o espaço vazio. Então ele é amorfo, ele não tem uma forma definida, ele vai se moldar dependendo da região onde ele se encontra. Há uma predominância de água, há uma predominância de proteínas, para que ele tenha uma certa densidade e com isso possa preencher o espaço. Já o denso pode se apresentar de 2 formas, modelada ou não modelada. A não modelada também nós encontramos por todo o corpo. É a famosa derme. Lembra dela que nós estudamos lá no tecido epitelial? Pois é, a derme é tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Por que ele é não modelado? Porque ele não tem uma organização das fibras colágenas. Elas se arrumam para dar uma certa resistência, mas elas não têm aquele paralelismo que nós tínhamos comentado. Com isso, ele não tem uma forma prévia. Ele tem um aspecto de uma base, mas não um detalhe, uma forma assim pré-definida. Já o modelado, não. O nome está dizendo, ele ganhou um modelo. As fibras se colocam paralelas, dando a máxima resistência possível. É a formação do tendão. O tendão que liga a estrutura muscular ao osso são fibras colágenas, que ao se colocarem em paralelo, formam o chamado tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Então repara que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele está em todo o nosso corpo. Vamos falar agora das células dele. Cada célulazinha tem um papel fundamental em toda essa maquinária conjuntiva. A primeira célula é o fibroblasto. O fibroblasto, o nome está dizendo, ó, fibro. A finalidade dele é formar fibras, é dar a constituição do tecido. Ele é o responsável por montar as estruturas do tecido. Só que a gente tem que entender que toda estrutura celular, ela tem o seu momento de ápice metabólico, quer dizer, ela pode produzir, ou ela tem aquele momento de descanso dela. E a terminologia utilizada, ela é muito ligada a isso. Quando a gente fala no fibroblasto, a palavra blasto está dizendo para a gente que a célula está em plena atividade. É uma célula jovem com capacidade de produzir. Quando a gente fala in situ, o fibrócito, por exemplo, que é a mesma célula, só que agora ela está num sentido de descanso, ela reduz a atividade metabólica dela. Mas a gente tem que entender e lembrar sempre
que uma célula é capaz de passar de uma área não metabólica para a metabólica e vice-versa. Quando o nosso tecido está montado, o fibroblasto passa a condição de fibrócito. É uma célula mais fusiforme que vai ficar imóvel, vai ficar no seu metabolismo basal, apenas para mantê-la viva. Mas numa necessidade de reposição, num processo de cicatrização, o fibrócito pode imediatamente voltar à condição de fibroblasto para sintetizar novo tecido e repor aquela perda. A nossa segunda célulazinha é o adipócito. O adipócito é uma célula globosa, gordinha, capaz de acumular gordura. Lembre